Em 12 de março de 2004, às 19 horas e 42 minutos, um protocolo interno foi registrado em um prédio administrativo no centro de Belo Horizonte. O documento não constava em nenhum sistema público. Não havia número de processo vinculado, nem assinatura digital verificável. Apenas um carimbo vermelho no canto superior direito, DAI 001. O título era simples demais para o conteúdo que escondia. Relatório de ocorrência incomum. O prédio onde o protocolo surgiu pertenceu oficialmente a uma antiga fundação cultural extinta no final dos anos 90. Hoje, o local abriga arquivos físicos transferidos de diferentes repartições encerradas, caixas metálicas, pastas pardo-amareladas, fitas catalogadas manualmente. É nesse acervo fragmentado que aparece pela primeira vez a sigla que não consta em nenhuma estrutura pública conhecida: Departamento de Arquivos Esquecidos. O relatório descreve um evento ocorrido 3 dias antes, em um bairro periférico da cidade. Segundo o texto, às 3 horas e 17 minutos da madrugada, moradores relataram uma falha elétrica simultânea em 4 ruas consecutivas. A interrupção durou exatamente 8 minutos. Nenhuma concessionária registrou pane naquele horário. Nenhum chamado foi aberto. Oficialmente, a noite transcorreu sem anormalidades, mas o documento DAI 001 afirma outra coisa. Ele menciona a presença de uma equipe não identificada que esteve no local minutos após o restabelecimento da energia. A descrição é objetiva: 2 veículos sem identificação, luzes apagadas, entrada silenciosa na residência número 117. Não há nomes, apenas a observação de que o procedimento foi executado conforme protocolo interno. A residência 117 pertenceu a Carlos Eduardo Nogueira, técnico em manutenção industrial, 38 anos. No registro civil, consta que ele se mudou para o interior de Minas 2 semanas depois. Entretanto, no relatório anexado ao DAI 001, há a indicação de que o morador foi removido naquela mesma madrugada. A palavra utilizada não é preso nem detido, é realocado. Não existe boletim de ocorrência, não existe mandado judicial, não existe registro hospitalar ou transferência oficial. Apenas um trecho digitado em fonte monoespaçada. Sujeito apresentou reação compatível com exposição ao evento. A palavra evento aparece com inicial maiúscula, como se designasse algo já catalogado anteriormente. Nenhuma explicação adicional é oferecida. Ao cruzar os dados públicos, encontra-se apenas uma nota de venda do imóvel meses depois. A casa foi adquirida por uma empresa recém-aberta, registrada em nome de 2 sócios que encerraram atividades no ano seguinte. O imóvel foi demolido. No lugar, hoje há um estacionamento de pequeno porte. Não há placas informativas sobre o que existiu antes. O relatório DAI 001 inclui uma fotografia em preto e branco anexada por clipe metálico. A imagem mostra a fachada da casa antes da demolição. No canto inferior esquerdo, quase imperceptível, há um código manuscrito: 17B. O mesmo código aparece repetido 3 vezes no corpo do documento, sempre associado à palavra interferência. Curiosamente, não há assinatura ao final do relatório. Apenas a indicação classificação inicial, inconsistente. Aparentemente, o caso foi arquivado sem desdobramentos formais. Porém, no rodapé da última página, uma observação chama a atenção: encaminhar cópia para setor de análise longitudinal. Essa expressão sugere que o ocorrido não era isolado. O que aconteceu na madrugada de 9 de março de 2004 não aparece em nenhum registro público, mas permanece documentado dentro de uma estrutura que oficialmente não existe. O DAI 001 não acusa, não conclui e não explica. Ele apenas registra. E, ao registrar, confirma que houve algo suficiente para mobilizar um protocolo específico, silencioso e imediato. Se esse foi apenas um evento inconsistente, por que exigir realocação, demolição e reclassificação interna?
E o que exatamente significa o código 17B repetido ao longo do relatório? Essa é apenas a superfície do arquivo 001. 3 dias após a madrugada do apagão, um segundo documento foi anexado ao DAI 001. Não possui numeração própria, apenas a indicação complemento técnico, uso restrito. O texto é mais frio, quase clínico. Ele descreve medições realizadas na residência 117 antes da demolição. Campos eletromagnéticos acima do padrão, variações térmicas concentradas em um único cômodo e um ruído de baixa frequência captado por equipamentos portáteis. O cômodo em questão era o quarto dos fundos. Segundo o complemento, as paredes apresentavam microfissuras internas incompatíveis com a estrutura original do imóvel. Não havia sinais de impacto externo. A palavra utilizada no relatório é ressonância. Ressonância estrutural localizada. O fenômeno, segundo o texto, não pode ser explicado por causas naturais conhecidas dentro dos parâmetros analisados. Há também a transcrição de um breve depoimento colhido ainda naquela madrugada. O relato não foi registrado em cartório. Consta apenas como anotação técnica. Uma vizinha afirma ter ouvido um som contínuo, semelhante a um motor distante, vindo da casa 117, pouco antes da queda de energia. Ela descreve a sensação como vibração no peito, seguida por silêncio absoluto. O nome da vizinha não aparece. O trecho termina com a frase: testemunha orientada a não formalizar relato. Não há justificativa para essa orientação. Não consta a assinatura do responsável pela coleta da informação, apenas a sigla DAI. Pela primeira vez, a nomenclatura aparece isolada, sem explicação expandida. O complemento técnico também menciona que Carlos Eduardo teria procurado atendimento médico 2 semanas antes do ocorrido. Não há registro hospitalar disponível, mas o documento afirma que o paciente relatou sensação de deslocamento temporal breve e episódios de perda de memória em horários específicos da madrugada. A descrição é vaga, mas o padrão coincide com o horário do apagão. Nenhuma autoridade sanitária registrou atendimento compatível. Nenhum prontuário foi encontrado nos hospitais da região. No entanto, o DAI 001 afirma que os sintomas são compatíveis com exposição prolongada ao evento 17B. Pela primeira vez, o código deixa de ser apenas anotação e passa a ser classificado como evento. O mais curioso é que, ao final do complemento técnico, há uma recomendação interna: monitorar padrões similares em áreas urbanas com infraestrutura elétrica instável. Isso sugere que o fenômeno não era exclusivo daquela residência. O caso foi tratado como ocorrência dentro de uma categoria maior, ainda que oficialmente inexistente. Ao cruzar o endereço da antiga casa, com mapas de manutenção elétrica da época, encontra-se um dado estranho. 2 outras falhas pontuais ocorreram no mesmo bairro nos meses anteriores, sempre entre 3 e 4 horas da manhã. Nenhuma delas ultrapassou 10 minutos. Nenhuma gerou boletim, todas classificadas como oscilações momentâneas. O DAI 001, no entanto, não trata o episódio como simples oscilação. Ele encerra o complemento com a frase padrão identificado. Encaminhar para arquivo 003. Não existe arquivo 002 anexado ao processo físico encontrado. A sequência salta diretamente para um número posterior, como se algo estivesse ausente entre o primeiro registro e o próximo encaminhamento. Se o evento 17B foi identificado como padrão, por que o arquivo 001 recebeu classificação inicial de inconsistente? E por que a numeração indica a existência de outros registros que não acompanham este dossiê? O silêncio administrativo parece mais estruturado do que casual. O Departamento de Arquivos Esquecidos não deixa rastros públicos, mas deixa códigos internos. E quando um código reaparece, significa que há continuidade. O DAI 001 não foi um erro isolado de catalogação. Ele foi a abertura de uma sequência ainda incompleta. O arquivo 003 não estava fisicamente anexado ao DAI 001.
Ele apareceu em uma caixa distinta, catalogada anos depois, com a mesma tipografia e o mesmo carimbo vermelho. A data, porém, era anterior, 1999. 5 anos antes do caso da residência 117. O código 17B surgia novamente, associado a um evento registrado em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O relatório descreve uma oficina mecânica, onde equipamentos desligaram simultaneamente durante 7 minutos. Câmeras de segurança falharam no mesmo intervalo. Quando as imagens retornaram, um dos funcionários não estava mais no local. Oficialmente, ele abandonou o emprego naquele dia. Extraoficialmente, o DAI 003 classifica o ocorrido como interferência compatível. Assim como no caso de Carlos Eduardo, não há boletim formal, não há registro policial. O funcionário, identificado apenas como Marcelo R., teve seu cadastro profissional encerrado meses depois. Nenhum familiar foi localizado nos registros públicos posteriores. O padrão se repete: falha elétrica, ruído descrito por testemunhas, ausência de documentação formal. O DAI 003 inclui uma análise comparativa entre os dois casos. Em ambos, a palavra realocação aparece no campo de ação executada. A diferença é que, no documento mais antigo, a classificação final não foi inconsistente. Foi observação contínua. Isso indica que o departamento já acompanhava algo que não começou em 2004. Há um trecho que chama a atenção. Ele afirma que o evento 17B não apresenta risco coletivo imediato, mas exige contenção individual quando identificado. A escolha das palavras é técnica, mas revela intenção operacional. Se não há risco coletivo, por que mobilizar equipe noturna, recolher indivíduos e eliminar estruturas físicas? O DAI 003 também menciona um terceiro local, desta vez no interior de São Paulo. O registro é breve, quase lacônico. Oscilação registrada, sujeito monitorado, nenhuma intervenção necessária. Esse caso não recebeu carimbo vermelho, não houve realocação. O que diferencia um evento que exige contenção de outro que apenas é monitorado? Ao observar as datas, surge um intervalo médio de 4 a 5 anos entre ocorrências classificadas como interferência compatível. Isso sugere periodicidade, não aleatória, não contínua, mas recorrente, como se o evento 17B dependesse de condições específicas para se manifestar. O Departamento de Arquivos Esquecidos não descreve a natureza do evento. Não há explicação física, química ou tecnológica. Apenas padrões: frequência elétrica alterada, relatos de vibração, sensação de deslocamento temporal e, em casos específicos, realocação do indivíduo exposto. Se o arquivo 001 foi apenas a introdução de um padrão já observado, então ele não é o começo. É parte de uma linha maior. E se há arquivo 003, existe necessariamente um arquivo 002 ausente nesta sequência. A ausência pode ser mais significativa do que os registros encontrados. O código 17B não aparece em nenhuma base pública, mas dentro do departamento ele é tratado como algo recorrente, mensurável e classificável. Isso indica método, e método indica continuidade. A pergunta deixa de ser o que aconteceu na casa 117. A pergunta passa a ser: o que ativa o evento 17B? O arquivo 001 encerra oficialmente como inconsistente. Mas ao ser cruzado com o DAI 003, ele se torna parte de uma observação contínua. Se existe padrão, existe monitoramento. E se existe monitoramento, existe antecipação. No rodapé do DAI 003, há uma anotação manuscrita diferente das anteriores. A caligrafia é irregular, como se tivesse sido adicionada depois da digitação original. A frase é curta: revisar proximidade com infraestrutura de transmissão. Essa observação não aparece no DAI 001, mas quando o endereço da residência 117 é cruzado com mapas urbanos da época, surge um detalhe ignorado nos registros públicos.
A casa demolida ficava a menos de 200 metros de uma subestação elétrica de pequeno porte. A oficina mecânica de contagem, registrada no DAI 003, também estava próxima a uma linha de transmissão secundária. Não são grandes estruturas, mas pontos estratégicos de distribuição. O padrão deixa de ser apenas temporal. Ele passa a ser geográfico. O departamento não afirma que o evento 17B é causado por infraestrutura elétrica, apenas registra correlação recorrente. Nos relatórios, a palavra interferência é sempre acompanhada de medições anômalas de campo eletromagnético. Não há hipótese formal. Não há laudo conclusivo. Apenas monitoramento e, em casos específicos, contenção. O que diferencia um caso monitorado de um caso que exige realocação? No DAI 001, Carlos Eduardo relatou episódios de deslocamento temporal breve. No DAI 003, Marcelo R. foi descrito como apresentando sinais de percepção alterada. Ambos desapareceram dos registros formais após a intervenção. Nenhum deles possui certidão de óbito ou transferência oficial. O arquivo 001 termina com a classificação inconsistente. Porém, ao final do dossiê físico encontrado, há uma folha solta, sem carimbo, apenas com a frase reclassificar após próxima ocorrência confirmada. Isso indica que o caso não foi encerrado definitivamente. Ele foi suspenso até que um novo padrão se manifestasse. Se o evento 17B ocorre em intervalos de anos e está associado a pontos específicos da rede elétrica, então ele não é aleatório. Ele depende de condição. A ausência do arquivo 002 pode significar falha de catalogação, ou pode indicar um caso cuja intervenção foi mais significativa do que os demais. O Departamento de Arquivos Esquecidos não busca explicação pública, ele busca controle. Cada relatório termina sem conclusão aberta à sociedade. Apenas códigos, medições e encaminhamentos internos. A estrutura existe para registrar aquilo que não pode ser formalizado oficialmente. O arquivo 001 é o primeiro documento identificado dentro desta sequência. Não porque seja o mais antigo, mas porque foi o primeiro a reaparecer após anos de silêncio administrativo. O código 17B permanece ativo nos registros internos e a recomendação de monitoramento contínuo nunca foi revogada. Se uma nova ocorrência surgir próxima a outra subestação, o padrão será novamente classificado como interferência. E se houver sintomas compatíveis, a contenção poderá ser executada sem registro público. O departamento não anuncia sua existência, ele apenas arquiva. O arquivo 001 não prova o que é o evento 17B, mas prova que alguém o considera recorrente o suficiente para manter vigilância silenciosa. E quando um código precisa ser revisado após próxima ocorrência confirmada, significa que o ciclo ainda não terminou.